Nunca imaginei que o simples ato de arrumar uma mala pudesse mudar tanto o clima de uma casa. Lembro do som do zíper subindo, da minha mãe dobrando cuidadosamente suas roupas, e do cheiro leve de lavanda que ficou no corredor depois que ela fechou a porta do quarto. Ela estava empolgada com a viagem para visitar a irmã no interior, algo que não fazia há anos, e insistiu que eu ficasse em casa para não perder aulas. Aceitei sem pensar muito, afinal, seriam apenas 5 dias. O que eu não sabia era que esses 5 dias seriam diferentes de tudo que já vivi. No momento em que ela saiu pela porta com a mala rodando atrás de si, a casa mergulhou em um silêncio estranho, quase desconfortável. O som da televisão na sala parecia mais alto do que o normal, e até os passos no piso de madeira ecoavam de forma diferente. Meu padrasto, que geralmente mantinha distância, parecia mais presente e mais atento. Ele me desejou bom dia com uma voz mais suave do que o habitual, quase gentil demais, e comentou que a casa ia ficar quieta demais só com nós dois. Sorri meio sem graça, e subi para o meu quarto, tentando ocupar a cabeça. Nas primeiras horas, tentei manter a rotina: almoço leve, séries no sofá, mensagens para amigas. Mas a sensação de que algo tinha mudado continuava ali, pairando no ar. Ele passou pela sala algumas vezes, cada vez com uma desculpa: consertar a persiana, verificar o roteador, olhar a previsão do tempo. Nunca foi de falar muito, mas agora suas palavras vinham mais frequentes, quase como se buscasse alguma conexão. Eu, sem entender direito, apenas respondia com educação, mas sentia algo diferente em seu olhar. No final da tarde, choveu forte. Eu adorava ouvir a chuva batendo no telhado, mas naquele dia, ela só fazia o silêncio parecer ainda mais denso. Enquanto me preparava para dormir, ouvi seus passos no corredor e sua voz me chamando da cozinha. Fiz um chá, quer um pouco, disse ele, como quem oferece algo mais do que uma bebida quente. Aceitei, sem conseguir explicar o motivo. Sentei à mesa, ele me serviu, e por alguns segundos, só o barulho das colheres mexendo as xícaras quebrou o silêncio. Conversamos sobre coisas banais: a chuva, a viagem da minha mãe, o frio que vinha chegando. Mas a maneira como ele me olhava, não era a mesma de antes. Havia algo ali que me deixou inquieta. Quando subi de novo para o quarto, deitei na cama de olhos abertos, o coração um pouco acelerado, como se tivesse percebido algo que ainda não conseguia nomear. Algo estava prestes a acontecer, eu sentia. E foi naquela primeira noite sozinha na casa com ele, que percebi que os dias seguintes não seriam comuns. O modo como ele me observava, o cuidado exagerado nos gestos, tudo me deixava alerta. Eu ainda não sabia o que exatamente aquilo significava, mas algo dentro de mim já começava a se transformar. A ausência da minha mãe parecia ter aberto uma brecha invisível, por onde emoções esquecidas, desejos não ditos e silêncios carregados começavam a se infiltrar lentamente, mudando tudo sem fazer alarde. 2 dias se passaram desde a partida da minha mãe, e eu já não conseguia mais fingir que tudo estava igual. O silêncio da casa tinha se tornado familiar, mas a presença dele, constante e atenta, começava a me provocar sensações difíceis de descrever. Pela manhã, ele preparava café e deixava minha xícara já servida na mesa, algo que nunca havia feito antes. E à noite passava pela sala onde eu ficava deitada no sofá com um livro no colo, e me perguntava se eu estava bem, sempre com aquele tom de voz que carregava algo além de preocupação. Na quarta-feira, ele apareceu na porta do meu quarto, encostado no batente, com um sorriso discreto e um convite que me surpreendeu. Tava pensando em fazer um jantar hoje, só nós dois. O que acha? Fiquei alguns segundos em silêncio, processando aquelas palavras. Era apenas um jantar, eu dizia a mim mesma, mas a maneira como ele me olhou quando perguntou deixava claro que não era algo corriqueiro. Concordei, meio hesitante, e ele sorriu de volta, com uma expressão que parecia misturar alívio e expectativa. Passei o resto da tarde inquieta, como se estivesse me preparando para algo importante. Escolhi com cuidado uma roupa simples, mas que me deixasse confortável e arrumada. Quando desci, encontrei a mesa posta com 2 pratos, taças de vinho e velas acesas. Ele estava na cozinha, mexendo uma panela, e usava uma camisa escura, bem passada, com as mangas dobradas até o cotovelo. O cheiro da comida era bom, mas o clima era diferente. Estava no ar, como um perfume que se espalha sem pedir licença. Sentamos um de frente para o outro. A conversa começou leve, com ele perguntando sobre meus planos para o futuro, se eu já tinha pensado em mudar de cidade, essas coisas. Aos poucos, ele foi falando de si, de como conheceu minha mãe, das dificuldades do início, da solidão que sentia antes de entrar na vida dela. Havia uma melancolia na forma como ele falava, uma espécie de carência disfarçada de maturidade, que me tocou mais do que deveria. Ele me olhava nos olhos o tempo todo,
como se estivesse tentando me dizer algo que as palavras não davam conta. O vinho nos deixou mais soltos. Rimos de histórias antigas, e eu percebi que estava começando a vê-lo de outra forma. Não apenas como o homem que casou com a minha mãe, mas como alguém com dores, desejos e segredos. Quando ele se levantou para tirar a mesa, insistiu para que eu ficasse sentada. Você já ajuda demais nessa casa. Hoje é minha vez de cuidar, disse ele, sorrindo. Aquilo me soou estranho, vindo de quem sempre manteve uma certa rigidez no jeito de ser. Mas agora havia doçura nos gestos, um cuidado que me deixava sem jeito. Depois do jantar, ficamos na sala, e ele colocou uma música antiga para tocar. Era algo suave, quase nostálgico. Falamos pouco. Apenas ficamos ali, dividindo o mesmo espaço, como se palavras fossem desnecessárias. E quando ele bocejou e disse que ia dormir, me desejou boa noite de um jeito que parecia um carinho. Fiquei sentada mais um tempo, olhando para as chamas da vela quase se apagando, tentando entender o que exatamente tinha acontecido ali. Não houve toque, nem insinuação direta, mas houve algo. Eu senti. Ele também. Naquela noite, antes de dormir, fiquei pensando se eu estava imaginando tudo. Talvez fosse só a ausência da minha mãe, talvez fosse só carência, ou talvez fosse o início de algo que nunca deveria ter começado. E mesmo com todas as dúvidas, uma parte de mim desejava descobrir até onde aquilo podia ir. Na manhã seguinte ao jantar, acordei com a sensação de que algo dentro de mim tinha mudado. A luz que entrava pela janela parecia mais intensa, como se revelasse emoções que eu ainda escondia. Desci as escadas devagar, sentindo cada degrau como um aviso silencioso. Ele estava na cozinha, sentado, com uma xícara de café entre as mãos. Quando me viu, sorriu de um jeito que fez meu coração tropeçar. Havia uma calma estranha em seus olhos, quase como quem espera um momento importante. Sentei à mesa tentando agir naturalmente, mas minha respiração denunciava a ansiedade. Foi então que ele disse que precisava conversar comigo com toda sinceridade. No início, achei que fosse algo sobre a viagem da minha mãe. Talvez algum problema da família, alguma notícia inesperada. Mas o tom da voz dele não combinava com assuntos comuns. Ele respirou fundo, como se juntasse coragem antes de pular de um penhasco emocional. Me olhou fixamente com uma intensidade que me deixou sem reação, e disse que havia coisas que guardava há muito tempo, coisas que nunca teve chance de explicar. Meu corpo ficou rígido, esperando palavras que eu temia e desejava ao mesmo tempo. O silêncio entre nós apertou o ambiente como um abraço proibido. Ele começou contando sobre o início do casamento com minha mãe. Disse que tentou ser tudo aquilo que ela precisava, mesmo quando não se sentia completo. Falou sobre solidão dentro de uma relação que funcionava mais por rotina do que por paixão. Revelou que muitas vezes se sentia invisível, como um convidado temporário na própria casa. Eu ouvia cada palavra com o coração apertado, imaginando dores que nunca percebi. Ele dizia tudo sem raiva, apenas com uma honestidade desarmada. Parecia alguém finalmente tirando pesos antigos dos ombros cansados. E eu, sem perceber, me aproximava emocionalmente de um jeito perigoso. Então, ele mencionou algo que fez minha respiração perder o ritmo. Disse que ao longo dos anos, tinha aprendido a admirar minha maturidade precoce. Falou que eu sempre trazia leveza para casa, mesmo nos dias mais tensos. Comentou como meu jeito atento e sensível o fazia se sentir visto de verdade. Cada frase parecia deslizar pela mesa como um segredo antes proibido. Eu sentia minhas mãos suarem, mesmo tentando manter a calma. Era estranho ouvir aquilo vindo dele, mas nada soava inapropriado. Era apenas transparência crua, porém cheia de subtons. Quando ele disse que sentia uma conexão comigo que não sabia explicar, meu corpo inteiro arrepiou. Aquela frase pairou no ar como algo grande demais para ser ignorado. Não era uma declaração direta, mas um reconhecimento íntimo. Algo que atravessava as paredes invisíveis do que é permitido. Eu fechei os olhos por um instante, tentando encontrar palavras. Mas meu silêncio pareceu encorajá-lo a continuar. Ele disse que eu não precisava responder nada, apenas ouvir. E que não queria me assustar, apenas ser sincero pela primeira vez. Meu coração batia rápido demais, como se quisesse fugir de mim. Olhei para ele e vi um homem dividido entre medo e desejo contido. Não um desejo proibido no sentido explícito, mas algo emocional e profundo. Uma carência acumulada, misturada com admiração e afeto verdadeiro. Eu sentia um nó na garganta, sem saber o que fazer com tanta verdade. Minhas mãos tremiam levemente, mas tentei escondê-las sob a mesa. Ele percebeu, claro, e pediu desculpas se tinha ido longe demais. Mas seu olhar dizia que ele não se arrependia completamente. Foi então que eu finalmente consegui falar alguma coisa.
Disse que precisava de tempo para entender o que estava acontecendo comigo. Reconheci que também estava percebendo mudanças entre nós. Algo silencioso que crescia a cada dia sem que eu soubesse nomear. Ele assentiu, respeitando meu espaço de um jeito quase cuidadoso demais. Prometeu não tocar mais no assunto até que eu estivesse confortável. Agradeci, mas por dentro meu mundo girava sem controle. Eu sabia que nada voltaria a ser como antes. Quando subi para o meu quarto, senti minhas pernas fracas. Fechei a porta e me encostei nela, tentando reunir meus pensamentos. A revelação dele tinha aberto uma porta dentro de mim que eu temia atravessar. Mas a verdade é que eu já estava do outro lado, mesmo sem admitir. O espelho refletia meu rosto corado, confuso, desperto. E eu me perguntava o que aconteceria na próxima vez que ficássemos sozinhos. Havia perguntas sem resposta, emoções sem nome e promessas implícitas no ar. E tudo isso só me deixava ainda mais vulnerável ao que estava por vir. Aquela conversa ficou martelando dentro da minha cabeça como uma música que não se consegue esquecer. Durante os dias seguintes, cada palavra dele voltava em flashes, como se minha mente insistisse em repassar cada detalhe. A casa continuava silenciosa, mas agora carregava um peso novo, o da consciência. Evitei ficar muito tempo na mesma sala que ele, embora nossos olhares ainda se encontrassem mais do que deviam. A presença dele me inquietava, mesmo quando fingíamos normalidade. O cheiro do café que ele preparava, o som da voz baixa chamando meu nome, tudo me afetava. E quanto mais eu tentava fugir daquilo, mais percebia que já estava envolvida. Não apenas por ele, mas pelo sentimento de estar sendo vista de um jeito que nunca fui. À noite, deitada sozinha no escuro, os pensamentos vinham como ondas. Minha mente tentava pesar tudo, minha mãe, nossa família, os riscos. Mas meu corpo reagia de outro jeito, como se tivesse sua própria memória do que sentiu. Lembrava da voz dele, da maneira como me escutava, dos gestos lentos e atenciosos. Havia algo ali que ia além da atração. Era conexão, era desejo de ser compreendida. Mas ao mesmo tempo, uma culpa sutil me roía por dentro como um lembrete constante. Eu sabia que não podia permitir que aquilo crescesse, mesmo que parte de mim já quisesse mais. Era um jogo perigoso, e eu estava no meio dele sem ter pedido. Comecei a evitá-lo de forma mais evidente, me trancando no quarto com desculpas vazias. Dizia que precisava estudar, que estava com dor de cabeça, qualquer coisa para manter a distância. Mas ele não insistia. Pelo contrário, respeitava meu silêncio com uma gentileza silenciosa. Isso, paradoxalmente, me fazia querer estar mais perto. A ausência dele era sentida em cada canto da casa, como se ele também estivesse lutando com os próprios limites. Eu o escutava caminhando pela sala, mexendo nas gavetas, abrindo a geladeira sem pegar nada. Doía saber que ele também estava tentando esquecer, ou talvez esperando. E essa espera, esse espaço entre o querer e o não poder, me consumia mais do que qualquer ato. Em uma dessas noites, sonhei com ele. Não foi um sonho explícito, mas íntimo e cheio de sensações. Acordei ofegante, com o coração disparado, como se tivesse cometido um erro real. Passei horas encarando o teto, tentando entender o que estava se passando comigo. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer, ainda mais com ele. Mas ali estava eu, sendo tomada por um sentimento tão proibido quanto verdadeiro. A dúvida se tornou minha companhia constante. E a cada dia que passava, o dilema parecia maior. Me perguntava se era errado sentir o que sentia, mesmo sem ter feito nada. Se o desejo que nascia era culpa minha, ou se era fruto do que ele plantou com palavras e olhares. Pensei em conversar com uma amiga, mas como explicar algo assim sem parecer louca? Era um segredo pesado demais para ser dividido. Então carreguei sozinha aquele conflito, fingindo normalidade para o mundo. Por fora eu era a filha comportada, a jovem estudiosa. Por dentro, uma mulher dividida entre o certo e o que a fazia se sentir viva. Uma parte de mim implorava por paz e a outra por mais daquela inquietação. Certa tarde, encontrei um bilhete deixado sobre a mesa da sala. Era curto, direto: se quiser conversar, estarei na varanda. Não precisa se não quiser. Fiquei parada ali com o papel entre os dedos, o coração acelerado. Saber que ele ainda me esperava, mas respeitava meu tempo, me comoveu de um jeito estranho. Não fui naquela hora, mas o gesto ficou marcado. Era como se ele dissesse: estou aqui quando você estiver pronta. E isso me deixava ainda mais dividida porque ele não fazia pressão. Apenas existia ali, como uma presença impossível de ignorar. A chegada da noite trazia sempre a mesma tensão. Os passos dele pelo corredor, a luz acesa na sala, os sons da casa em silêncio. Tudo conspirava para me lembrar do que não podia ser. E mesmo assim, cada detalhe fazia parte da minha nova rotina emocional.
O dilema não era só entre certo e errado, mas entre razão e sentimento. E quanto mais eu tentava sufocar aquilo, mais ele florescia. Passei a me perguntar se a minha mãe, ao voltar, perceberia algo no ar. Ou se tudo isso era apenas um delírio que eu carregava sozinha. Numa dessas madrugadas, sentada na beira da cama, entendi que não havia resposta simples. A vida às vezes nos coloca em caminhos turvos, onde tudo que é claro parece distante. Eu ainda não sabia o que faria, nem como terminaria aquilo. Mas sabia que não era mais a mesma. Meu olhar para ele havia mudado, assim como meu olhar para mim mesma. E a partir daquele momento, eu precisava escolher qual parte de mim eu escutaria. A que implorava por normalidade ou a que pulsava por algo mais. Porque no fundo, o dilema não era sobre ele, era sobre mim. A manhã começou comum, com o som distante de carros passando pela rua e o cheiro de café recém-passado invadindo o corredor. Desci as escadas distraída, ainda tentando afastar os pensamentos que me perseguiam nas últimas noites. Ele estava na sala, inclinando-se para trocar a lâmpada de um abajur que sempre falhava. Por um instante hesitei antes de atravessar o cômodo, como se meus passos pudessem revelar demais. Passei atrás dele, tentando manter uma distância segura, mas o ambiente parecia menor do que realmente era. Foi aí que, ao me virar para pegar um caderno sobre a mesa, tropecei levemente no tapete. Ele estendeu a mão de reflexo para me segurar, rápido e firme. E quando seus dedos tocaram meu braço, algo dentro de mim se acendeu de um jeito inesperado. Por um momento ficamos imóveis, como se o tempo tivesse esquecido de seguir adiante. O toque dele não foi longo, não foi intenso, mas foi preciso o bastante para me atravessar inteira. Senti um calor subir pelo meu corpo, uma onda silenciosa que eu não soube controlar. Ele pareceu perceber, porque seus olhos se encontraram com os meus num instante carregado de significado. Havia surpresa no olhar dele, mas também um cuidado profundo, quase protetor. Não era a atitude de um homem ultrapassando limites, e sim de alguém que lutava contra eles. Soltou meu braço devagar, como se temesse deixar alguma marca invisível ali. Eu, por minha vez, respirei fundo, tentando recuperar o equilíbrio que tinha perdido muito antes de tropeçar. Ele pediu desculpas, mesmo sem motivo real para isso, com a voz baixa e quase rouca. Disse que não queria me assustar, que tinha sido apenas um reflexo. Mas o que me assustava não era o toque, e sim a forma como meu corpo reagira a ele. Aquele gesto simples tinha derrubado todas as defesas que eu tentava erguer nos últimos dias. Por dentro, algo se movia como uma porta que se abre lenta e inevitavelmente. Fiquei sem palavras, apenas concordei com a cabeça, como quem tenta fingir indiferença. Mas meu silêncio dizia mais do que qualquer resposta possível, e percebi que ele também entendeu isso pelo modo como desviou o olhar. Tentei retomar minha rotina, mas minha mente insistia em voltar para o instante em que ele me segurou. Era como se aquele toque tivesse deixado uma lembrança quente na minha pele. Enquanto folheava o caderno, meus pensamentos se embaralhavam, incapazes de se fixar em qualquer coisa lógica. O ambiente ao redor parecia diferente, como se a casa tivesse mudado de temperatura. Ele, ao perceber minha distração, manteve uma distância respeitosa, mas ainda assim presente. Sentia seus passos pela casa como se tivessem um ritmo próprio, sincronizado com o meu. Cada som, cada movimento dele, parecia ecoar de forma mais intensa dentro de mim, e aquilo só tornava mais difícil ignorar o que estava crescendo entre nós. Mais tarde, nos encontramos novamente na cozinha, num daqueles encontros inevitáveis. Eu estava pegando um copo de água quando ele entrou devagar, atento, como se analisasse o ambiente antes de se aproximar. Nossos olhares se cruzaram por apenas alguns segundos, mas segundos suficientes para reviver tudo. Não houve palavras nem necessidade delas, porque o silêncio dizia tudo por nós. Deu para sentir um peso leve, quase doce, pairando no ar como uma promessa silenciosa. Ele se aproximou da geladeira, passando por mim a poucos centímetros de distância. Senti a presença dele como uma corrente quente, suave, mas impossível de ignorar. E percebi que aquele toque acidental tinha mudado completamente a forma como eu enxergava o mundo ao meu redor. Quando ele saiu da cozinha, encostei as mãos na pia para recuperar o fôlego. Minha respiração estava rápida, como se tivesse corrido sem sair do lugar. Os últimos dias tinham sido cheios de dúvidas, mas pela primeira vez algo parecia claro. Eu não estava mais lutando apenas contra um dilema moral. Estava lutando contra mim mesma, contra algo que já estava decidido lá dentro. Era como se o toque dele tivesse revelado uma verdade que eu evitava admitir. Uma verdade que nascia devagar, mas firme, ocupando cada espaço dentro de mim. E por mais assustador que fosse, eu sabia que não conseguia mais voltar atrás. Foi naquela tarde que entendi que certas coisas não precisam ser ditas para existirem.
Elas crescem no silêncio, nos gestos pequenos, nos olhares que duram mais do que deveriam. E naquele caso, cresceram num toque rápido, quase inocente, mas carregado de tudo que tentávamos esconder. Meu coração parecia caminhar na frente da razão, guiado por algo que eu ainda não compreendia por completo. E a cada vez que eu lembrava da firmeza da mão dele segurando meu braço, sentia um arrepio novo. Um arrepio que misturava medo, desejo e uma estranha sensação de pertencimento. Era como se aquele gesto tivesse despertado algo adormecido há muito tempo. Algo que agora me chamava com uma força impossível de negar. O tempo já amanheceu estranho, com nuvens baixas e um vento frio que varria as árvores com pressa. As folhas dançavam pela calçada como se pressentissem o que estava por vir. Dentro de casa, o clima também estava carregado, não de palavras, mas de silêncios espessos. Trocamos bom dia como quem evita um assunto maior, mas os olhares não mentiam. Ele comentou que a previsão era de chuva forte e que eu deveria ficar em casa o dia todo. Assenti sem muitas palavras, tentando conter o turbilhão que vinha crescendo dentro de mim. A casa parecia menor a cada dia, como se os espaços entre nós estivessem desaparecendo. E eu já não sabia mais o que era mais difícil, fugir ou ficar perto demais. No início da tarde, os primeiros trovões anunciaram a chegada da tempestade. A chuva veio grossa, com força, batendo nas janelas como um chamado impaciente. O céu escureceu rápido, fazendo a casa mergulhar numa penumbra quase íntima. Logo em seguida, a luz caiu, deixando apenas o som da chuva e o cheiro de terra molhada. Acendemos velas espalhadas pelos cômodos, e a casa ganhou um tom dourado, acolhedor e perigoso. Ele acendeu uma lareira na sala, dizendo que seria melhor nos mantermos aquecidos ali. Preparei 2 canecas de chá e me sentei no tapete, perto do fogo, sentindo o calor subir pelas pernas. Ele veio logo depois, sentando-se ao meu lado, com uma manta nos ombros e aquele olhar calmo demais. Por um tempo, ficamos em silêncio, ouvindo apenas o crepitar das chamas e o som da chuva insistente. Havia algo na tempestade que parecia justificar a proximidade. Nos tornava cúmplices de um momento que fugia das regras habituais. A luz da vela desenhava sombras no rosto dele, e eu observava cada traço como se nunca tivesse olhado antes. Ele falava baixo, quase sussurrando, contando histórias de infância, lembranças que vinham com a chuva. Eu respondia com risos tímidos, tentando fingir leveza onde havia peso. Mas cada palavra dita carregava outra não dita, e nossos corpos sabiam disso. A distância entre nós era tão curta que bastaria um movimento, um suspiro mais fundo. Em um momento ele pegou o controle da lareira, mas derrubou uma das mantas ao se levantar. Quando se abaixou para pegá-la, nossos rostos ficaram perto demais. Meus olhos buscaram os dele, e o tempo parou ali mais uma vez. Pude ver a hesitação, o cuidado, mas também o desejo contido em cada gesto. Ele não tocou em mim, mas o calor entre nós era quase físico, uma presença invisível. Fiquei ali parada, sem recuar, sem avançar, apenas sentindo. Foi como se nossas peles conversassem em silêncio, reconhecendo algo antigo e inevitável. E mesmo sem palavras, sabíamos que aquele momento ficaria marcado entre nós. A tempestade lá fora parecia espelhar o que acontecia dentro de mim. Trovões sacudiam o céu, como se o mundo lá fora entendesse o caos interno que me dominava. Ele se afastou devagar, respeitosamente, e se sentou novamente no tapete. Disse algo sobre o cheiro da madeira queimando ser reconfortante, como um retorno ao passado. Eu apenas concordei, abraçando meus joelhos, como se quisesse me proteger de mim mesma. Mas o que eu queria era me perder naquela sensação, mesmo sabendo que não deveria. Naquela sala iluminada por velas e aquecida por silêncios, eu descobri que o desejo pode ser silencioso e devastador, e que às vezes o que não acontece pode ser ainda mais forte do que o que acontece. Quando a chuva começou a cessar, eu me dei conta de que o dia tinha passado num piscar de olhos. A tempestade havia levado mais do que a luz, levou também as últimas certezas que eu tentava manter. Agora restava um vazio calmo, como depois de uma explosão silenciosa. Ele se levantou primeiro, apagando as velas com delicadeza, e disse que iria dormir cedo. Antes de subir, olhou para mim com uma mistura de ternura e prudência. Um olhar que me dizia, eu também estou tentando. Fiquei ali sozinha, encarando as brasas que ainda ardiam. E desejei em silêncio, que elas nunca se apagassem por completo. Na manhã seguinte, a casa parecia mais leve, mas meu peito não. A tempestade tinha passado, mas deixado um rastro invisível entre nós. Cada gesto, cada olhar, agora vinha carregado de uma dúvida que eu já não conseguia evitar. Ele agia com naturalidade, como se nada tivesse acontecido, ou talvez tentando manter o controle. Mas eu sabia que algo havia mudado, e não era só em mim. Havia um silêncio mais intenso entre nós,
do tipo que carrega palavras engolidas. Passei o dia tentando me distrair, mas minha mente voltava sempre ao mesmo ponto. Eu precisava tomar uma decisão, e sabia que ela mudaria tudo dali em diante. À noite vesti meu hobby e desci devagar para beber água, mas já sabia que não era só isso. A casa estava quase escura, com apenas uma luz acesa na cozinha. Ele estava lá sentado, mexendo distraidamente no celular, com um copo pela metade à frente. Quando me viu, ergueu os olhos com aquele mesmo olhar calmo que me deixava sem chão. Sentei na outra ponta da mesa em silêncio, e por alguns minutos só escutamos o som do relógio. Não havia pressa nem urgência, apenas a presença dos dois no mesmo espaço carregado de intenções. Foi então que ele perguntou se eu estava bem, com uma voz tão suave que parecia um afago. E naquele instante decidi que não fugiria mais daquilo. Respirei fundo antes de começar a falar, mas as palavras saíram com mais leveza do que imaginei. Disse que sabia que havia algo diferente entre nós, e que fingir não adiantava mais. Confessei que também sentia, mesmo sem saber como lidar com aquilo. Ele não respondeu de imediato, apenas abaixou o olhar, como se sentisse alívio e culpa ao mesmo tempo. Depois de alguns segundos, falou que também tinha tentado ignorar por respeito, por medo, por cuidado. Mas que cada dia tornava mais difícil fingir que não sentia algo que crescia em silêncio. Disse que nunca imaginou se aproximar de mim assim, mas que não conseguia mais negar. Ali estávamos nós, frente a frente, finalmente admitindo que até então era só silêncio. O tempo pareceu parar naquele momento. Tudo ao redor desapareceu, e só restava a pergunta que pairava entre nós: o que fazer agora? Ele disse que não queria me ferir, nem quebrar nada do que existia entre minha mãe e ele. Mas também não queria mentir mais para si mesmo nem para mim. Foi quando ele disse que se eu pedisse, ele se afastaria completamente. Que se eu quisesse esquecer tudo, ele apagaria qualquer traço de sentimento que demonstrou. Mas se eu dissesse que queria continuar, mesmo que fosse apenas para entender o que era aquilo, ele estaria ali disposto a enfrentar tudo, mesmo as consequências. As palavras dele me tocaram de um jeito profundo, porque não havia exigência, apenas entrega. A escolha era minha, e isso só tornava tudo mais difícil. Por alguns instantes, fechei os olhos e tentei escutar o que meu coração dizia por baixo do medo. E o que ouvi não foi um grito, nem um aviso, e foi um sussurro calmo, mas firme. Levantei o rosto, olhei nos olhos dele e disse que não sabia o que viria depois. Mas sabia que não queria mais fugir do que estava sentindo. E mesmo sem dizer a palavra sim, a decisão estava feita. Ali, naquele instante silencioso, nossos destinos começaram a mudar. Ele estendeu a mão sobre a mesa devagar, com uma hesitação doce. Eu olhei para aquela mão como quem encara uma estrada longa. Coloquei minha mão sobre a dele, sem pressa, sem medo. O toque foi leve, como uma promessa feita no escuro. Nossos olhares se encontraram mais uma vez, e dessa vez havia paz neles. Não era um ato impulsivo, nem movido por carência. Era a escolha de dois adultos que, mesmo sabendo dos riscos, decidiram viver aquela verdade. E mesmo sem saber onde aquilo nos levaria, eu sabia, já não havia mais volta. A notícia veio por mensagem. Minha mãe avisou que voltaria no dia seguinte pela manhã. Li o texto algumas vezes, sentindo uma mistura estranha de alívio e tensão. Era como se o tempo tivesse começado a correr de novo, me lembrando de que a realidade nos esperava. Comuniquei a ele, e o silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer resposta. Ambos sabíamos que aquele aviso marcava o fim de algo, ou talvez o início de outro tipo de silêncio. A noite caiu com um peso diferente, como se o mundo se reorganizasse em segredo. A casa que nos acolheu em tantas hesitações, agora parecia conter a respiração. E nós, cúmplices de tudo que não foi dito em voz alta, vivíamos nossos últimos instantes de liberdade. Jantamos juntos como nos outros dias, mas sem os olhares demorados nem os toques acidentais. Havia uma serenidade triste entre nós, um cuidado dobrado nos gestos e nas palavras. Falamos sobre coisas simples, a viagem dela, as tarefas da semana, notícias da televisão. Mas por trás de cada frase havia um mundo de lembranças recentes pulsando forte. Evitamos mencionar o dia anterior, como se isso pudesse preservar sua força. A conexão ainda estava ali, intacta, mas agora protegida por uma barreira invisível. Eu sentia um nó no estômago, como se estivesse prestes a deixar algo muito precioso para trás. E ao mesmo tempo, uma parte de mim sabia que aquilo jamais seria completamente perdido. No dia seguinte, acordei antes do sol nascer. A casa ainda dormia e por alguns minutos fiquei deitada ouvindo os sons do amanhecer. Levantei devagar, organizei meu quarto, arrumei a sala, tudo com gestos cuidadosos demais. Ele apareceu por volta das 8, já vestido, com o rosto sério e contido.
Nos cumprimentamos como sempre, mas havia uma ternura discreta no bom dia que trocamos. Preparamos o café juntos, dividindo o espaço em silêncio, com movimentos coordenados. Era como uma dança ensaiada, cheia de lembranças, mas sem exageros. E quando ouvimos o portão se abrir, o mundo voltou a girar com força total. Minha mãe entrou com o mesmo sorriso animado de sempre, abraçando a casa com sua presença viva. Falava alto, cheia de histórias e sacolas, feliz por estar de volta. Fingimos normalidade com a precisão de quem ensaiou aquilo 1000 vezes na mente. Ela não percebeu nada, pelo menos não de imediato. Mas em certo momento, quando nos viu na cozinha, fez uma pausa curta, quase imperceptível. Olhou de um para o outro e sorriu, talvez sem saber o que estava sentindo. Troquei um olhar rápido com ele, e ali estava o segredo, vivo, silencioso e inteiro. Um segredo que cabia inteiro dentro de um único olhar. Aquela troca de olhares nos disse tudo, o que fomos, o que poderíamos ser e o que escolhemos guardar. Não houve promessas nem despedidas, apenas uma compreensão mútua. O que vivemos estava marcado na pele, no coração, e principalmente no que não foi falado. Seguimos nossas rotinas, cada um em seu papel, com a certeza de que havia algo sagrado entre nós. Um sentimento que não precisava de provas, apenas de lembrança. E mesmo que o tempo levasse os detalhes, o essencial permaneceria. Porque algumas histórias não precisam continuar para serem eternas.